Nós vamos iniciar nossa leitura hoje no Evangelho segundo Lucas, o capítulo 1, do versículo 5 ao 16, que fala sobre o anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhes em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, adiante do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus, seu Deus. Amém? Então nós vemos aqui sobre o anúncio do nascimento de João Batista. Nós vemos aqui que Isabel e Zacarias, eles eram retos perante Deus, eles eram justos perante Deus e eles guardavam todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E também nós vemos no texto que eles pediam em oração um filho, mas Isabel ela era estéril e eles não tinham filho. Mas aqui nós vemos no texto também que os dois já tinham idade avançada. E a Isabel, sendo estéril, ela não poderia ter filho. Mas aqui nós vemos a grandeza de Deus. Nós vemos o poder de Deus, que não importa se uma pessoa ela é estéril, mas o poder de Deus ele alcança todos quando nós cremos e confiamos nele. Então nós vemos aqui que os dois eram servos do Senhor e viviam uma vida reta perante o Senhor. Deus concedeu o pedido deles em oração, porque eles eram pessoas retas perante o Senhor, guardavam os mandamentos do Senhor, eles eram obedientes ao Senhor. Então Deus atendeu a oração, o pedido deles por um filho, que mandou um anjo para levar a boa nova para Zacarias que eles iam ter um filho. O que nós aprendemos com esse texto? Que quando nós cremos no Senhor, nós buscamos no Senhor, Deus opera o milagre na nossa vida, mas nós temos que crer nele e confiar nele. Que a nossa oração ela é atendida, mas nós temos que crer, não podemos ter dúvida no nosso coração. Então nós vemos que esses dois, Isabel e Zacarias, ele era sacerdote. Ele servia ao Senhor, era sacerdote. Mas os dois eram de idade avançada. Normalmente eles não poderiam ter filho, só tiveram filho João, pelo milagre de Deus, porque Deus concebeu. Então nós aprendemos para a nossa vida sobre esse texto, que quando nós buscamos no Senhor, nós buscamos fazer a vontade de Deus, Ele realiza o milagre na nossa vida, mas nós precisamos crer. Nós vemos também nesse texto que Isabel ela era estéril, e uma mulher estéril ela não pode ter filho. É só através do milagre de Deus. Mas muitas vezes nós estamos estéreis na nossa vida, não acontece o que nós buscamos tanto porque nós não cremos. Nós temos que crer no Senhor e não duvidar. A gente tem que sempre buscar, e se não está acontecendo aquilo que nós queremos, nós temos que perseverar. Porque esse casal, eles já eram idosos. Aqui no texto não diz quantos anos eles buscaram em Deus para eles terem esse filho. O texto não fala a respeito, mas às vezes passaram por muitos anos pedindo a Deus por um filho e só na velhice eles tiveram filho. O que nós aprendemos? Que nós temos que perseverar. Se não está acontecendo aquilo que queremos,
aquilo que desejamos, aquilo que almejamos no nosso coração, nós temos que perseverar e crer e confiar no Senhor. Mas esse texto deixa bem claro que o poder de Deus, o milagre de Deus acontece quando nós confiamos em Deus, quando nós descansamos no Senhor. Esse casal aqui, mesmo ele sendo temente a Deus, vivendo uma vida reta perante Deus, sendo servos do Senhor, demorou para acontecer, porque Deus ele tem tudo a hora certa para acontecer. Nada acontece fora da hora, fora da ordem, porque Deus tem propósito para a nossa vida. Nós só precisamos crer nele, confiar nele. Então nós vemos aqui no texto que o anjo apareceu um anjo para Zacarias, para ele trazer a boa nova para Zacarias. E ele fala que a oração deles foi atendida. Então, com certeza, eles passaram por muitos anos pedindo a Deus por um filho. E quando eles já estavam lá na velhice deles, talvez eles não tinham mais esperança de ter filho, o anjo aparece para anunciar que eles vão ter um filho na velhice. Esse é o poder de Deus. Deus transforma a nossa vida quando nós confiamos e se entregamos a Ele e buscamos viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Aqui o anjo diz: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento. Muitos vão se alegrar com o nascimento de João Batista, porque será grande diante do Senhor. Então João Batista ele será grande diante do Senhor. E ele não pode beber vinho e nem bebida forte. Então ele vai ser uma pessoa especial. Ele nascer especial, porque ele não pode beber vinho e nem bebida forte. E ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel a Deus. Então nós vemos aqui que essa criança já nasceu especial. Desde o ventre da mãe ele já era cheio do Espírito Santo. Mas por que Isabel e Zacarias tiveram a honra de ter um filho tão especial? Porque eles serviam a Deus, porque eles eram obedientes a Deus, porque eles faziam a vontade de Deus. Porque o propósito de vida para a vida de Zacarias era ele ser sacerdote, servir a Deus. Ele estava fazendo aquilo que Deus queria para a sua vida. Então, a bênção na vida deles, além deles ter um filho na velhice, ainda eles tiveram um filho especial, cheio do Espírito Santo, que converteu a muitos a Deus, que aproximou muitas pessoas a Deus. Então, o que nós aprendemos com esse texto? Que nós temos que buscar servir ao Senhor e saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. A partir do momento que eu cumpro o propósito de Deus na minha vida, eu sou imensamente feliz e realizada, e ainda Deus vai honrar a minha fé, assim como Ele honrou a fé de Zacarias e de Isabel, dando o filho mesmo na velhice. Não importa o tempo que passe, importa a gente servir a Deus de coração, ser obediente a Deus, porque a gente não vai perder nada sendo obediente a Deus, nós só vamos ganhar força, fé, crescimento espiritual quando ele busca viver uma vida em obediência a Deus. Então nós precisamos sempre buscar fazer a vontade de Deus. Que aqui nesse texto fica bem claro que esse casal, eles eram tementes a Deus, eles eram justos perante Deus, eles viviam correto perante Deus. Na velhice eles alcançaram o milagre que foi ter um filho, e um filho especial ainda, cheio do Espírito Santo. Se nós queremos realizar o nosso sonho, sermos abençoados, que o milagre aconteça na nossa vida, nós temos que ser como esse casal, obedientes a Deus, servir a Deus de coração, de corpo, de mente e de alma, por inteiro, sem reservas. Servir a Deus e buscar fazer sempre a vontade de Deus, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine, que você possa cumprir o seu propósito aqui nessa terra, que você possa fazer a vontade de Deus, que Deus mostre, guie o caminho dele para você, que você possa ser cheio do Espírito Santo e a tua vida ser transformada, que você possa se encontrar com uma pessoa, que você possa descobrir a sua identidade e que você possa ser imensamente feliz e realizada, que o Espírito Santo te guie sempre para fazer a vontade do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Fique com Deus, abençoe. Tchau, tchau.